Bom revê-los, hein? Vamos agora entrar num outro tema, vai ser bem interessante, porque eu diria que isso faz parte de um processo de autoconhecimento e também da gente entender que em Deus nós podemos superar coisas que pareciam que não tinham solução para as nossas vidas, amém? Então vamos tocar, alguns momentos colocar um espelho na sua frente, olhar para o que a palavra de Deus diz, ser tocado, inspirado. Eu trouxe alguns livros aqui para te provocar algumas leituras, amém? E vamos entrar no tema, você pode ler junto comigo, vamos lá? Relacionamento e treinamento das emoções. Essa era uma matéria que fazia parte do currículo de missões. Algumas pessoas que já fizeram missões vão rever aqui. E como diz minha esposa, nenhuma aula é igual a outra. Mesmo com os mesmos slides, os mesmos versículos, mas a atmosfera e o que Deus comunica é sempre diferente. Certa vez ela me acompanhou em 5 matérias, né, logo que a gente casou, da escola de ministros, uma outra matéria que eu dava, e ela disse, como pode os mesmos versículos, né, o mesmo slide, aulas tão diferentes? É porque Deus tem algo muito pessoal de nos tratar, amém? E eu quero ser sensível para isso e poder te inspirar, tanto para tocar a sua vida, como também para que você possa ser um instrumento para tocar outras vidas. Afinal, ministério é estar em contato, em relacionamento, e através de relacionamentos a gente ser uma bênção para as pessoas que Deus vai nos colocar. Posso ouvir um amém? Certamente eu vou pegar aqui alguns livros, lembrar algumas memórias aí de coisas que esses livros nos ajudaram. Mas vamos pensar aqui, o tema de relacionamento e treinamento das emoções, nós vamos pensar e organizar por dentro, né, a nossa alma, emoções e intelecto. E eu coloquei esse bonequinho aqui dentro mesmo dessa cabeça, para a gente pensar sobre o espírito humano. E já vou abrir aqui um parênteses, há muitos anos atrás, eu até pensei em fazer psicologia, mas Deus disse, não precisa, eu vou te ajudar trazendo material de pessoas que já filtraram todas as coisas à luz da palavra de Deus. Eu creio que Deus levanta psicólogos, pessoas nessa área cristã, e é muito importante ter pessoas habilitadas, cristãos em várias esferas. Mas uma coisa ficou muito alerta no meu coração quando Deus lidou isso comigo. A psicologia não entende algumas coisas que nós que temos a Bíblia podemos entender. A psicologia não entende o espírito humano recriado, nós entendemos. A psicologia não entende a força do pecado que Paulo ensina no livro de Romanos. Ela vai dizer que é um desvio, que é isso, que é aquilo. Nós entendemos que a natureza do pecado tem um poder de dentro para fora na vida do homem que não é regenerado. A psicologia não entende o Espírito Santo vindo e trazendo cura, restauração nas nossas memórias, na vida de uma pessoa. E sabe, irmãos, coisas que talvez alguém passe 5 anos e tenha um ganho, Deus pode fazer em algumas semanas, dias, em períodos curtos ou até mesmo num dia só, como eu já vi, já testemunhei e particularmente tive algumas experiências com Deus sobre isso. E para a gente poder lidar sobre relacionamento e treinamento das emoções, nós vamos pensar e falar também sobre alma. Então, numa escola de ministros, né, num tempo como esse, eu vou fazer você olhar para você, mas também você vai olhar para os outros com olhos de compaixão e com filtros para entender porque cada pessoa é do jeito que é e tem um mundo muito próprio. Por quê? Se Deus está nos levantando para ajudar outros, eu não posso tratar todo mundo da mesma forma. Eu preciso conhecer aquela pessoa e eu preciso de uma inspiração particular para lidar com aquela pessoa. E eu declaro, irmãos, que esse tempo Deus vai nos instruir, vai facilitar.
Mas eu queria também que você se abrisse, né, para coisas que fazem parte das nossas vidas, das nossas histórias. Vamos tocar algumas delas. E vamos também pensar sobre o treinamento das emoções. Eu, graças a Deus, de 2 anos para cá aproximadamente, um personal disse: Deus mandou eu cuidar de você. Eu digo: que bênção, obrigado. E eu tive que dar uma alavancada e tomar posição. Eu estou celebrando aí, irmãos, os meus 44 quilos que eu diminuí em 13 anos. Amém? Sem bariátrica, muita firmeza e determinação, e que ajuda tão maravilhosa. Eu já sofri um acidente, eu rompi esse músculo e eu tive dificuldade, ainda tenho uma pontinha de dificuldade, mas eu vou vencer. Você vai me ver correndo. Amém? Mas para isso eu preciso de quê? De atividade, de exercício. Quando pensamos no treinamento das emoções, irmãos, tem gente que se coloca num lugar de isolamento e fica a mesma coisa por muitos anos. E não se treina, não se fortalece. E eu comparo isso com uma musculatura. Você precisa desenvolver músculos. Com certeza, num grupo desse, e você que está nos assistindo, todos nós temos manias, comportamentos, atitudes que às vezes a gente entende, outras a gente não entende. E como nós podemos vencer e nos transformar nisso, a ponto da gente amadurecer? Não basta nascer de novo, tem que ter uma transformação na alma, nos comportamentos, nos conceitos, na forma como lidamos com outros. Jesus disse que as pessoas no mundo são hábeis no trato. Irmãos, ministério, nós vamos nos relacionar, nós precisamos desenvolver um trato. Mas não é que isso é bíblico? É. Lembra que há um texto na Escritura que diz que Jesus achou graça diante de Deus e dos homens. O que é achar graça? É você ter caminhos e poder para se relacionar com as pessoas. Vou ver aqui já se eu acho um livro, não fui eu que arrumei, foi o pessoal, mas eu vou achar, está aqui. Eu me lembro em 2001, 2002, eu fiz uma cirurgia, eu tinha cartucho no nariz e respirava muito ruim. Nessa cirurgia eu sangrei demais, ainda no hospital, e fiquei com uma anemia tão braba, gente, que minha gengiva ficou branca, não foram os lábios não. E tive que ficar num repouso, se eu deitasse sangrava. Aí eu disse comigo mesmo, ou eu fico com raiva, ou eu faço esse tempo que eu tenho que ficar quietinho, um tempo útil. E aí, esse livro estava na minha casa, era do meu cunhado, já há uns 10 anos na prateleira, não é um livro cristão. E diz aqui, como ter segurança e poder nas relações com as pessoas. Como esse livro me ajudou. Porque quando eu nasci de novo, talvez a pessoa mais antiga aqui que me conheça seja Policarpo, eu era muito tímido. É possível vencer timidez, é possível a gente fazer alguns ajustes na nossa personalidade, nos nossos comportamentos. Eu te digo eu sou a prova disso. Eu precisei de ler alguns livros sobre temperamento, estão naquela mesa ali, como me ajudou no meu autoconhecimento para que eu buscasse caminhos de me transformar. E a gente vai ler daqui a pouco Romanos 12, como é importante aquele texto, porque muita gente pensa que a renovação da mente e o transformar-vos é somente você ser um arquivo mental de verdades bíblicas. Não é. É você aplicar a ponto dela mudar seus comportamentos, sua personalidade, seu jeito. E mesmo que a gente tenha nascido de novo, Deus não nos despersonaliza. Deus vai tratar, vai lapidar, vai restaurar nossa alma, que são textos bíblicos, lá no Salmo 23, no Salmo 19, ele restaura a alma. Vamos pensar aqui como foi útil esse livro para mim. Eu estava lendo o primeiro capítulo, o segundo capítulo, aí ele vai falando sobre pessoas que tiveram sucesso. E ele diz, existe o QI,
que é o quociente de inteligência. Como é importante você saber das coisas, ter boas notas. Pessoas têm um sucesso muito grande porque são estudiosas, e tem umas que têm uma capacidade ainda maior do que outras. E a gente diz, tem o QI muito alto. É maravilhoso. Mas ele, analisando, diz que as pessoas que têm um QI muito alto, muitas vezes não têm sucesso, porque elas têm um QE baixo. O que é o QE? É o quociente emocional. Porque como nós nos percebemos, vivemos, nos desenvolvemos emocionalmente para desenvolver relacionamentos saudáveis, nós vamos usar essa avenida dos relacionamentos, por sermos saudáveis na alma, para que usemos o QI e ser uma bênção para as pessoas, sermos úteis. Então ele disse, tem muita gente que tem um QI altíssimo, mas estão isoladas. Elas não convivem, elas não se tornam uma bênção. Sabe, irmãos, Deus está fazendo um grande depósito na sua vida. Paulo disse que nós temos um bom depósito. Quem tem um bom depósito aí? Você recebeu no Rema, você está recebendo aqui, reciclando. Mas essa parte, isso me lembra algo que irmão Reagan diz no livro dele, eu não trouxe aqui, ele concedeu dons aos homens, ele diz assim, eu acho muito interessante, Deus dá o dom, a chamada para o homem, mas quem se equipa para cumprir essa chamada é a pessoa. Se você vai lidar com pessoas e você não estuda essa arte do convívio, de estar em contato com pessoas, como ser uma bênção, respeitar os limites, como ser útil, como desenvolver confiança nos relacionamentos, a ponto das pessoas se abrirem, buscarem um aconselhamento, buscarem uma instrução da sua boca. Nós temos a instrução, temos uma bagagem muito grande e sua bagagem está alimentando. Mas a Bíblia diz em Malaquias capítulo 2, verso 8, que na boca do sacerdote deve estar o conhecimento, a instrução. Mas ainda assim a gente precisa dessa habilidade para nos relacionarmos. Posso ouvir um amém? Olhe para alguém perto de você, diga assim, estamos aqui na casa do oleiro. Amém? Por que casa do oleiro, irmãos? Deus levou o profeta e falou que a mão estaria por dentro e por fora. Então deixa Deus te lapidar um pouquinho mais, porque Ele vai te usar grandemente. E você vai se conhecer numa nova pessoa. Quando a gente compra um computador, você põe um programa, aí tem a última versão. Eu declaro que você vai conhecer sua última versão. E você vai dizer, meu Deus, eu estou tão melhor agora, estou tão de bem com a vida, estou tão feliz. Irmão, a gente não vai ficar com saudade do passado, não. A gente vai dizer, eu avancei, eu progredi, eu agora estou melhor. Porque as mãos de Deus trabalharam em nós mais ainda. Posso ouvir um amém? Diga para a pessoa que está perto de você, Deus está nos levantando para tocar milhares de pessoas. Vamos pensar um pouquinho, e eu vou introduzir aqui sobre relacionamentos, depois a gente vai entrar no tema da alma, depois vamos, certamente amanhã, falar sobre a parte da nossa vida emocional, e enquanto eu vou relembrando essas coisas, nós vamos entrar aqui, relacionamentos na criação. Nós vamos ver que a Bíblia fala que Deus criou o homem para um relacionamento. Eu estou aqui com o material, eu tive o privilégio, eu digo privilégio, porque o pessoal me desafiou, Maneco, você pode dar uma aula no Rema Prisional? Eu disse, posso. Qual é o tema? Aí disseram, restauração da alma. Imagine você chegar num presídio, pessoas, N situações, estão ali por causa de um crime, uma pena, um cumprimento penal, que elas vão ter, arrasadas na alma. E aí eu vou falar de restauração. Eu digo, gostei do desafio. Por quê, irmãos? Porque era um momento de mostrar o amor e a bondade de Deus
e dizer que existe um caminho no relacionamento com Deus onde nós vamos nos tornar saudáveis. Sabe que pessoas, elas podem adoecer na alma, como também se adoece no corpo? Quem fala isso é irmão Reiga, no livro Igreja Triunfante. Se você não leu, eu te inspiraria a ler, porque ele fala num dado momento nesse livro que a própria mãe dele tinha adoecido na alma. E isso afetava a vida dela de uma forma integral, nos relacionamentos, na vida, na saúde, muitas situações. E aí eu fico pensando, porque eu já vivenciei alguns aconselhamentos e algumas situações, Policarpo, que pessoas vieram se abrir comigo. Eu calculo aí 45, 46, 7 por aí, pessoas que vieram falar comigo, conversar, 90% homens, mas algumas mulheres, que tinham sido violentadas na infância. Isso ao longo de 30 anos. E quando elas faziam isso, aí eu perguntava, você já falou isso com alguém? Não, nunca. A primeira pessoa que eu estou falando é você. E eu entendi que, vez por outra, havia uma graça de Deus para ajudar pessoas a sair de situações. Era como se elas fossem mancas, se arrastando na vida naquela área. Por quê? Afeta a autoimagem, afeta a autoestima, traz distúrbios nos comportamentos. Essas situações e muitas outras em várias esferas. E quando eu percebi isso, ao longo dos anos, eu disse, onde é que eu vou estudar? Onde é que eu vou aprender isso? E aí é a razão de ter esses livros só sobre esse tema, gente. Isso aqui é só sobre alma, comportamento. Porque Deus me levantou para ajudar pessoas. Então preciso ter percepção. Lógico que a inspiração, o Espírito Santo, e algumas vezes a chamada de Deus na minha vida, é maior do que tudo isso. Mas como lidar com pessoas debaixo de uma fragilidade? Como ajudar alguém em sofrimento? Como fazer a luz brilhar no fim do túnel, a ponto da esperança ressuscitar? Como trazer pessoas para um lugar onde ela pode ser restaurada em Deus? Me dá um amém aí. Porque a Bíblia diz em Tessalonicenses 5, 23, o Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus. Então Deus não quer apenas que a gente nasça de novo e vá capengando pela vida na alma. Deus quer que nós cresçamos nessa vida de alma, nos tornemos saudáveis. E por ver tanto isso acontecer ao longo de vários anos, eu fiquei pensando, Vocês ou tiveram ou vão ter aqui o ministério de cura. Cura física. Eu te pergunto, é importante? Irmãos, é muito importante. Fazia parte da vida e do ministério de Jesus, cura física. Mas ao longo dos anos, com essa percepção que eu estou falando aqui para você, eu também vi que tinha muitas pessoas aleijadas na alma. Só que um aleijo físico todo mundo vê. Aleijo da alma não. E às vezes é mesmo um de nós. Eu sei os aleijos que eu tinha. E o que Deus, ao longo dos anos, no relacionamento com Ele, colocou a minha alma em ordem. Mesmo que você tenha um ministério, à medida que a palavra vai entrando na nossa vida, a Bíblia diz que a nossa alma está sendo restaurada. O Espírito foi, a alma está sendo, desde o dia que você nasceu de novo, até o dia que vamos receber um corpo eterno, imortal, glorificado. Se Jesus vier na nossa geração, vamos ser arrebatados. Mas a nossa alma está sendo salva. Diga para alguém perto de você, diga assim, a nossa alma está no processo de se tornar íntegra,
santificada e restaurada. Como é que eu posso dizer aqui? Todos estamos num processo de melhoramento. Por isso que eu digo que você vai se conhecer na sua última versão e vai ficar muito bem. Irmãos, eu declaro que em 2025 você vai estar melhor do que a versão 2024. Diga comigo, é de fé em fé, é de glória em glória, é de força em força. Agora vamos pensar aqui, passear um pouquinho lá em Gênesis capítulo 1. Eu gosto do que Isaac W. Kenyon diz num dos seus livros. Ele diz: Deus criou a terra em 6 dias, restaurou ela, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Depois o verso 3 em diante ele colocou a terra em ordem. E no 6º dia ele cria o homem. Então ele cria a terra para servir o homem. E quando ele cria o homem no jardim do Éden, ele cria o homem para servir e se relacionar com Deus. Então, relacionamento faz parte do plano de Deus. Agora vamos pensar. Havia perfeição nesse relacionamento. Havia um propósito no relacionamento. Nós nos relacionamos. A gente vai para Apocalipse 3:20, Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu vou entrar, vou cear com ele e ele vai cear comigo. Participação. E aí nós vamos entrar em algum momento aqui da nossa aula dos introvertidos e os extrovertidos. Irmãos, os extrovertidos não respeitam cercas nem limites. E os introvertidos são trancadíssimos. Às vezes são até misteriosos. Eu diria que nem tanto, nem tão pouco. Eu diria que a gente deveria entender um ponto de equilíbrio e buscar equilíbrio nas nossas personalidades. Com certeza os casais aí, eles vão celebrar essas diferenças. E aí alguém vai dizer: não, você é um túmulo. Aí o outro vai dizer: mas você fala demais. E aí a gente vai se divertir aqui um pouquinho, tudo bem? Agora, pensando ainda nesse quesito do relacionamento na criação, quando Deus criou o homem para se relacionar com ele, Deus criou a mulher, e eu gosto da fala que Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Mas não é que isso foi para Eva, foi, mas é muito mais amplo do que Eva. Vou jogar aqui, né? Será que você já falou com todas as pessoas da sala? Não. Uma conversa, uma abertura, uma aproximação, a gente seleciona. Será que a gente percebe alguém que é tão tímido que não troca uma conversa? E a gente não busca ajudar? Olha que interessante. Quando Deus criou o homem e a mulher, relacionamento perfeito. Mas isso vai além da mulher com o próximo. E eu digo que, se o nosso relacionamento com Deus vai maravilhoso, ele vai afetar o nosso relacionamento com o próximo. Quer que as pessoas vão olhar para nós, ministros de Deus. Então eles vão nos ver como uma fonte saudável. Mas é possível um ministro conhecer até a Bíblia e vem a unção ser um grande pregador, mas esse ministro, ele tem algumas deformidades na alma porque não foram tratadas. E como eu falei agora de cura física e aleijos na alma, eu fico pensando a figura de Naamã. Quem lembra a história de Naamã? Naamã tinha uma capa de general, tinha uma chamada, ele liderava a guerra, exércitos, tinha aquela capa. Mas por trás daquela capa, ele abria, tinha lepras, doenças purulentas, físicas. Mas você acha e pensa como, com respeito a ministros que às vezes têm coisas na sua vida que não foram resolvidas, mesmo tendo uma capa ministerial? Agora, isso para envergonhar? Não. Irmãos, Deus quer nos tornar saudáveis na nossa alma.
quer nos tirar de amarguras, quer nos tirar de traumas, quer nos tirar de medos, de coisas conscientes e inconscientes que às vezes nos paralisam. Você já se pegou em situações que você diz: meu Deus, eu já conheço tanto da Bíblia, por que eu estou me comportando assim? Ou só sou eu? Eu não estou dizendo ano passado não, irmãos. Esses dias. E aí eu tenho que buscar o que é que eu estou precisando ajustar. O que é que eu estou precisando me expor? O que é que eu estou precisando aprender? O que é que eu estou precisando colocar em ordem na minha vida para que eu não estacione aqui, mas que eu avance? Então, vocês estão nesse tempo aqui, escola de ministros, chamada a capa. Mas eu quero falar da sua alma. Será que tem algumas coisas que precisam de um bálsamo, de um remédio divino, de um tratamento de Deus? Agora pergunta para mim por quê? Eu vou ser bem prático. Só pessoas saudáveis tornam outros saudáveis. Carinhosamente diga para alguém perto de você, diga assim: deixa o Senhor te tocar nas áreas que você ainda não deixou. Oh, aleluia. Você pode levantar uma das suas mãos? Vamos orar. Obrigado, Pai. Eu declaro tempos de restauração. Eu declaro o rio do Espírito Santo fluindo, as águas santificadoras, saradoras, nos tocando, Pai. O Senhor nos tornando tão saudáveis, como aqueles mergulhos que Naamã deu naquele rio, e ele saiu no último momento, sã na sua carne. Eu declaro que o Senhor está nos levando a um lugar onde estaremos íntegros e irrepreensíveis no espírito, na alma e no corpo, porque o Senhor tem cuidado de nós. E o Senhor está abrindo uma janela nesse tempo, Pai, para que possamos ser tocados pelo Teu amor, Tua bondade, Tua misericórdia e o ministério do Espírito Santo. Quantos podem dizer amém? Amém. Finalizando aqui, a criação. Irmãos, quando o pecado entrou, olha que interessante. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 8, que a terra geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Depois diz que no Espírito nós gememos aguardando a imortalidade. E por último diz que o Espírito Santo geme para nos assistir nas áreas de fraqueza. Romanos 8, 3 gemidos. Por que isso? Porque depois da queda, estava tudo perfeito, o diabo entrou, desmantelou o relacionamento do homem com Deus e trouxe confusão nos relacionamentos com os próximos. Por isso que precisamos de instrução nisso. E eu estou aqui com uma Bíblia, eu achei certa vez lá em Porto Alegre, Bíblia de Estudo e Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Irmãos, todos os comentários são no contexto de ansiedade, de angústia, de depressão, de sentimentos que flutuam, mas ensinando como colocar em submissão ao espírito humano, à palavra de Deus, ao propósito original de Deus. Eu também me lembro, enquanto falo aqui, do Myles Munroe. Ele tem 3 livros. Conheça seu potencial, libere seu potencial, maximize seu potencial. Nesses 3 livros, ele explica algo muito simples. Ele diz: quem nos criou? Deus. Deus é o nosso fabricante. Irmão, no natural, quando a gente quebra uma coisa, a gente vai para a concessionária ou vai para o representante daquela empresa, a autorizada, porque tudo lá vai se consertar. Por que a gente tenta resolver nossos problemas sem estar debaixo da influência do Criador, do que nos fez? Olhe para alguém perto de você e diga assim: sempre vai ter um caminho de restauração para as nossas vidas. Amém? Estou procurando aqui, como não fui eu que arrumei, dizendo pela segunda vez, aqui.
Eu não sei se você já leu esse livro da Joyce Meyer, Beleza em Vez de Cinzas. Ela conta a história dela, que ela foi abusada pelo seu pai mais de 150 vezes. E como ela se converteu, e convertida e já ministra, ela ainda tinha comportamentos, tinha reflexos. E Deus começou a lidar com ela sobre restauração. Como aplicar a palavra de Deus para que ela vencesse e superasse todos aqueles traumas. Irmãos, eu lembro que eu li esse livro e até o capítulo 5 ou 6 eu não conseguia avançar. Eu voltava e começava tudo de novo por ferramentas bíblicas equilibradas sobre como ela descobriu em Deus, como ela trouxe os processos para que aquilo fosse acontecendo. Eu conto uma história que é da minha família indireta. Eu tenho 3 sobrinhos, um já está com o Senhor, e os meus sobrinhos têm 2 tios em comum, eu e um tio do outro lado. Em 1978 ele sofreu um acidente aqui na BR muito grande, e ele foi traqueostomizado. Consegui. Meu Deus, palavra difícil. E ele passou muito tempo no hospital. A cabeça dele, a face, quebrou ossos, quebrou mandíbula, tal. Ele era bonito. Ele tinha olhos azuis, cabelos pretos, muito branco. Ele partiu para o Senhor há alguns 3 anos aí na Covid. E quando ele se acidentou, muito tempo, UTI, muitos dias. E aí passou aquele período do risco de morte, né? De sair daquela situação. Aí foram ver como restaurar ele. Havia um cirurgião plástico naquele tempo, Ivo Pitangui, muito famoso, na década de 80, 90. E foram para ele, porque era o melhor. Ele era filho de senador na época. E levaram ele para o Rio de Janeiro. E aí Ivo Pitangui disse: gente, foi muito forte, né, o que deformou e mudou ele. De maneira que ele disse: me mostre uma foto para que eu veja como ele era. E aí começou uma série de cirurgias. Eu me lembro lá pelos idos de 86, 7, eu tinha 13, 14 anos. Aí eu via, ele já fez 27 cirurgias. Por quê, irmãos? A busca para restaurar a pessoa original, fisicamente, que ele era. Conseguiu? Não. Mas sabe, irmãos, um dia Deus te criou. A gente nasceu numa família de pessoas que eram deformadas e feridas pelo diabo. E aí a gente também ficou debaixo daquela sentença. Deixa eu te dizer, Deus conhece a pessoa original que você é. E Ele está te dizendo, no relacionamento comigo, você vai se descobrir numa nova versão. Eu vou te apresentar a você mesmo. E não importa o que o pecado, o que você fez com você pecando, não importa o que outros fizeram com você, eu vou te dar o poder de você ser quem originalmente eu criei para você ser. Levanta as mãos, ora um pouco noutras línguas. Mendres, tiquia, bergendere, vresque, trivre, ministírias. Sabe, irmãos, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a capa, porque Deus vai usar isso para que a gente ajude outras pessoas. Mas Ele está dizendo, eu estou cuidando de você. Eu não quero só você fazendo as coisas para mim. Eu te quero bem. Eu te quero saudável. Eu te quero restaurado. Eu te quero em paz. Mesmo que você tenha errado e hajam consequências, eu te quero de bem com a vida. Que você olhe para trás sem dor. E saiba que haverá um bom futuro.
E que eu vou restaurar os anos que foram perdidos. Eu vou te tornar tão saudável que outros vão ficar saudáveis. Porque a minha vida, o meu rio, a minha presença, a minha paternidade, o meu cuidado, o meu amor, serão tão fortes na sua vida, que eles transbordarão para outras pessoas. Não, você não só vai ter a instrução, mas você vai manifestar o meu amor, a minha bondade, o meu cuidado, a minha consolação. Eu estou cuidando de ti, porque você vai cuidar das minhas ovelhas, dos meus cordeiros, de tantos que vão chegar na minha casa e que vão precisar dos meus cuidados. Sim, eu vou cuidar deles através de vocês. Obrigado, Pai. Obrigado. Jó disse: antes eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Irmãos, não basta saber que Deus existe. Coríntios 1:9 diz que Ele nos chamou à comunhão. Eu me lembro em 1991, 92, eu me converti e Deus começou a lidar comigo. Eu vou usar aquela história do tio dos meus sobrinhos. Ele fazia uma cirurgia, obtinha bons resultados, aí esperava um prazo, ficar tudo bem para poder fazer uma segunda e corrigir outra coisa. Porque não vai ser de uma vez. Você não percebe que Deus está colocando em ordem as coisas na sua vida? Mas a gente não pode dar aquele ponto final. Não, já estou pronto. Não, tá não. Eu não estou pronto. Você não está pronto. Só tem um perfeito aqui, que é Jesus. E a gente vai ver que existe algo muito específico da parte de Jesus de cuidar da nossa alma. Nós vamos chegar lá. Eu me lembro em 98, 99, eu fui desafiado a ensinar a matéria Caráter de Deus. E eu fiquei muito feliz em ensinar essa matéria. E me deparei com um tema: paternidade de Deus. E eu disse: Senhor, eu não quero só falar da sua paternidade. Eu quero que ela se manifeste. Eu quero que ela toque as pessoas. E aí teve um momento que Deus começou a lidar comigo. Aí disse: você precisa perdoar seu pai. Eu disse: eu não tenho nada contra meu pai. Ele disse: tem. Você precisa perdoar seu pai. Senhor, eu não tenho nada não. Tem. Porque, irmãos, ou os nossos pais, imagina uma moeda, cara e coroa. Existe o amor firme e existe o amor consolador. Meu pai era firme, era brabo, eu apanhei muitas vezes. E seja uma tendência para um lado ou para o outro, ninguém é perfeito. Não existe pai perfeito. Só Deus. E sabe, irmãos, o Senhor foi me localizando e tinha algumas demandas. E eu lembro que no momento de oração eu liberei perdão para meu pai. Aí o Senhor continuou a falar comigo, disse: o que o seu pai não conseguiu completar e fazer como pai, eu vou terminar. E o Senhor trouxe uma imagem para mim. Ele disse: imagina uma estrada que está sendo asfaltada, e o asfalto passou,
E os anos se passaram. Irmãos, meu pai foi uma bênção para a minha vida. Eu estava me lembrando frases que ele dizia e que nortearam minha vida, como orientação para a vida, esses dias. Mas o Senhor disse, pense numa estrada que o asfalto passou, mas ficaram alguns buracos, porque ele não conseguiu. Ele não conseguiu fazer. Em outras palavras, ele tinha aleijos, incapacidades. Aí o Senhor disse, o que ele não conseguiu, eu vou levantar pais e mães, e eu mesmo vou fechar essas lacunas, será completado. E aí o Senhor falou comigo, ele não foi um pai perfeito nem melhor, porque ele perdeu o dele aos 9 anos de idade. Irmãos, nós somos uma construção das vivências, das coisas que a gente experimentou. E no nosso relacionamento com Deus, eu não só posso buscar Deus e a palavra de Deus para ser uma bênção para os outros. Eu lembro certa vez alguém dizendo, eu não quero só ser uma placa dizendo essa é a direção, mas ser uma placa toda arrebentada, já viu? Placas que tem tiro, toda amassada, quebrada. Não. Deus está dizendo, eu não quero que você mostre o caminho para outros e você todo arrebentado por dentro. Ele está dizendo, irmãos, que Ele nos quer saudáveis. Eu percebo a paternidade de Deus nessa noite aqui. A gente vai entrar em algumas coisas, mas eu já percebo agora. A Bíblia diz que quando o filho pródigo voltou para casa, o pai o avistou de longe, e foi o pai que correu até o filho, o beijou e o abraçou. Afeição, um beijo, um abraço. A palavra adoração significa proskineu, que significa beijar na face. E lamber, como um cachorrinho que a gente chega em casa, ele fica pulando e lambendo. Todo dia, irmãos, eu vou deixar os meus filhos na escola, aí Caio dá um beijo na cabeça dele, ele vem na frente. Está todo metido, 10 anos que voa na frente. Tessa vem por trás, aí ela finge que dá um beijo, ela dá uma lambida no meu rosto, sem vergonha. Tessa. Porque, irmãos, é pai e filho. Aleluia. Aleluia. Deus correu, abraçou e o beijou. Por mais que Deus tenha um ministério muito tremendo nas nossas vidas, Ele está dizendo, você é meu filho e eu sou seu pai. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu percebo um abraço paternal sobre você. Ele está dizendo, você vai fazer coisas no meu reino, na sua chamada, no seu ministério. Mas antes disso, eu sou seu pai. Aleluia. Só fecha os olhos, eu vejo coisas sendo colocadas em ordem. Certa vez eu vi um homem, um profeta, Morris Cerullo, e ele falava do amor líquido do Espírito Santo. Eu percebo esse amor líquido aqui, molhando, tocando, revigorando. Sabe aquela coisa de gangrena, que o sangue não circula, está apodrecendo uma parte do corpo? A vida está chegando e a gangrena está indo embora da alma. Ele está dizendo, eu te torno saudável. Perdoar vai ser fácil para você, porque eu estou derramando o meu amor no seu coração. E através do meu amor você vai perdoar.
e vai andar num relacionamento saudável com todos ao seu redor. Sabe, às vezes a gente carrega pendências até com pessoas que já morreram. Mesmo que tenha morrido, se exercite agora para um perdão. Eu libero fulano. Eu libero perdão para ela agora, em nome de Jesus. Irmãos, tem doenças físicas que são por causa de distúrbios na alma. Mas o teu pai, como Jesus disse, eu não vim apagar o pavio que fumega, nem quebrar a cana que já está arrebentada. Jesus veio restaurar, porque ele refletia o coração do Pai. Deus está dizendo, eu quero te restaurar. Irmãos, Deus levantou uma mulher como Joyce Meyer. Os livros dela estão em mais de 30, 40, 50 línguas, ajudando pessoas no mundo. Mas ela teve que ter uma experiência de ser restaurada primeiro, para falar disso depois. Obrigado, Pai. Só levanta tuas mãos. Deixa esse amor divino te envolver. Deixa esse amor do Espírito te abraçar. Oh, meu Deus. Eu tenho tanta coisa para falar, mas eu vou seguir o Espírito Santo aqui. A Bíblia diz em Filipenses, entranháveis afetos de amor. A Bíblia diz que quando Maria encontrou Isabel, se abraçaram e o Espírito Santo se moveu. Nós vamos exercitar algo. Não estava no meu script não, mas eu vejo que está no de Deus, no dos céus, no Espírito Santo para essa noite. A gente vai se levantar. Você vai procurar alguém, homens com homens, mulheres com mulheres. Dá um abraço nessa pessoa. Diz uma palavra de graça. Eu vejo o Espírito Santo fluindo. Ele já está fluindo aqui. Mas eu vejo um fluir de consolação do Espírito Santo. De graça. De ressurreição. Lembra aquilo que eu falei do asfalto, onde tinha buracos? Vai ser preenchido. Deus está preenchendo você. Deus está ministrando a você. Não fica sozinho, não fica sozinha. Eu lembro há muitos anos, uma canção falava e dizia assim: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém muito importante para Deus. Aí dizia, o Espírito Santo se move em você. Uau! Eu vejo o bálsamo do Espírito Santo nas emoções, em áreas da sua personalidade, em memórias que te deixavam amargo, com distúrbios, com comportamentos que você mesmo renega. Eu lembro da frase de um livro, de um título de um livro: ponha em ordem seu mundo interior. Ele está dizendo, eu estou colocando em ordem. Eu te ajudo. Na minha angústia, o que me vivifica é a tua palavra. A palavra
E o Espírito Santo e a unção estão em operação agora. Croseleveremenexis. Scantleveregenexírias. Orcombostikitleverexírias. Corgadebastikitlivrime carinderecias. Sgrebo Roma lavachandrestequias. Obrigado, Pai, pelo fluir do Espírito Santo, da paternidade. Obrigado. Agora vamos levantar nossas mãos. Diga para ele: a minha alma está sendo salva. Diga assim: Senhor, a obra que o Senhor começou, o Senhor vai completar. Eis-me aqui. Eu não quero te resistir. Me ajuda. Completa. Eu quero ser íntegro e irrepreensível na vinda do Senhor. Amém. Você pode sentar. Uau. Aleluia. Eu posso ver aqui nesses momentos que estamos aqui, em que você pode abraçar e fluir em Deus com alguém. Eu vejo Romanos 5, verso 5, que Paulo diz: o amor de Deus tem sido derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Irmãos, esse fluir, essa consolação divina, coisas que precisavam receber águas vivas na nossa vida, na nossa história. E como Deus me ajudou e tem me ajudado. Maneco alcançou a perfeição? Não. Está todo mundo caminhando. E aí, eu queria tocar em algo que é muito simples, prático, que acontece comigo e de vez em quando eu tenho que administrar. A gente estuda, prega, tem tantas responsabilidades, rotina, tanta coisa, mas eu não posso negociar minha vida devocional de relacionamento com Ele. Diga comigo: o meu relacionamento com Ele vai afetar o meu relacionamento com todas as pessoas. Familiar, filhos, pais, amigos, vizinhos, dentro da igreja, fora da igreja, liderança, se você lidera pessoas, se você é liderado. Diga comigo: quando o meu relacionamento com Deus está forte e estabelecido, diga assim: vai afetar todos os meus relacionamentos. Amém? Você está comigo? Vamos pensar algo que a Bíblia diz, e me lembra um livro antigo, Inimigos do Homem. Você pode ler comigo os três aí? O mundo, a carne e o diabo. Então, o mundo, a carne e o diabo são três inimigos do homem para tudo. Mas vamos pensar aqui no mundo dos relacionamentos. A carne, nós vamos ver que envolve as obras da carne, nós vamos entrar aí no próximo. O mundo, o ambiente, o sistema que está ao nosso redor. E o diabo. Irmãos, o diabo é especialista em ferir, para tolher, para paralisar pessoas, para que elas não manifestem o propósito, nem experimentem a glória de Deus. Eu não sei se você já vivenciou, já vivenciei áreas que ele feriu, paralisou, e que era notório que tinha sido ele, mas em Deus tudo superado. Agora, quando a gente, eu já falei aqui, entende o espírito humano, a alma e o corpo, o homem em três partes, tão ensinado, nós precisamos entender que a inclinação do espírito dá vida e paz. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 12, que nós devemos buscar
a santificação e a paz com todos. Então tem gente que tem o dom de complicar. Tem gente que tem o dom, irmãos, de gerar divisão, conflito, problema. Então te examina se você está seguindo a instrução bíblica ou você, vou colocar aqui uma palavra que às vezes a gente usa, é problemático e não vê que é problemático. Ah, mas eu tenho a razão, eu sei tudo. É melhor ter razão ou ter paz? Paz. Então, quando a gente pensa sobre o inclinar do Espírito, vai dar vida e paz. Mas temos uma carne. E a carne influencia tanto o corpo como a alma, os pensamentos, os comportamentos carnais, que a gente vai ver aqui de uma forma destacada. Nós temos aí as obras da carne, são conhecidas em Gálatas 5, 19 a 21. 3 primeiras: prostituição, impureza, lascívia, obra carnal na área sexual. Idolatria, feitiçaria, obra carnal na área da adoração e manipulação. Depois nós temos inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, e eu destaco ali, obras carnais na área de relacionamentos. Estão listadas ali cerca de 15 obras carnais, mais embaixo, bebedice e glutonaria, obra carnal na área do corpo. Ele acrescenta coisas semelhantes a estas. Mas na listagem de Paulo aqui, nós vamos ver feitiçaria, e depois inimizade, porfia, ciúme, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. O andar na carne vai trazer problemas nos relacionamentos. Então eu preciso vencer 3 inimigos. Irmãos, se eu venço minha carne, andando no Espírito, eu vou vencer o mundo. E o diabo eu vou tirar de letra. O diabo não vai conseguir alcançar a vantagem na minha vida. Diga comigo, estão chegando os dias que eu vou estar nessa vida estável da vida no Espírito. Paulo chama isso o fruto do Espírito. E aí eu jogo e coloco ali, o espírito humano fortalecido domina a alma. Todo pensamento, toda decisão, todo sentimento, eu tenho que julgar, passar por um tribunal e dizer, é de Deus, procede. Uma pessoa nascida de novo age assim, deve pensar assim, deve reagir assim. Eu estou com um livro aqui, chama Ira, Arrancando o Mal pela Raiz. Eu comprei esse livro num período em que uma pessoa foi se aconselhar comigo e ele tinha um problema de ira, e essa ira era fruto de uma desavença com o pai. E aí conversamos, no primeiro aconselhamento, eu já tinha lido sobre ira e digitado um material, um capítulo de um livro, aí dei para ele. Disse, você precisa ler isso. O seu problema é ira. Não é, eu digo, seu problema é ira. Você dá evasão a isso nos relacionamentos. E aí tivemos alguns momentos de conversa. Começou-se o tratamento. A gente teve uns 4, 5 aconselhamentos, coisa de 1 ano e meio, 2 anos. Nesse tempo eu cheguei num lugar e achei esse livro, Ira, Arrancando o Mal pela Raiz. Um livro cristão, muito bem escrito. E aí eu dei para ele ler esse livro. E aí ele foi mexendo naquelas terras onde ele tinha problemas. Eu lembro um dia que eu encontrei essa pessoa, eu não sabia que ela ia encontrar o pai. E eu disse para ele, na hora que ele estava indo, eu disse, se comporte com aquilo que vem do coração, do homem interior. Aí ele foi, e era mesmo um encontro com o pai, debaixo de um tempo de pressão. Irmãos, ele disse que às vezes
essa ira era tão descontrolada que se alguém xingasse ou fizesse uma cara feia para ele no trânsito, ele tinha moto, ele tinha vontade de descer e meter soco naquela pessoa. Ele disse, era uma coisa que eu não controlava. E fomos lidando, orando, trabalhando sobre isso. Aí nesse dia que ele foi encontrar com o pai, eu disse isso, nem eu não estava sabendo que ele ia para aquele encontro. Passado alguns dias ele disse, Maneco, foi tão importante ouvir aquilo. E pela primeira vez, eu ouvi meu pai e eu me coloquei no lugar dele. Pela primeira vez eu vi que as deformidades que ele tem é por causa da criação, do ambiente, de coisas que ele vivenciou. Por ser um homem rude do sítio, tal. Irmãos, quando ele disse isso, eu me coloquei no lugar do outro. Eu entendi que ele operou vencendo a ira e ele teve uma percepção de que as pessoas são diferentes e que a gente tem o poder de administrar relacionamentos doentios. Eu sei que eu estou falando com pessoas aqui. Porque ou a gente está fugindo ou está enfrentando. Ah, Maneco, mas é uma coisa de tantos anos, está enterrada lá, mas está te afetando. E Deus está dizendo, deixa o lavar regenerador e santificador do Espírito Santo atuar em todas as áreas da sua vida. Deixa eu te ajudar. Quebrar o poder dessas coisas de maneira que você vai se tornar saudável. E sabe, irmãos, a superação foi tão grande, que essa pessoa disse para mim recentemente, você não acredita, meu pai recebeu Jesus. E vendo tudo com outros olhos, olhos de maturidade, olhos de alguém que teve uma experiência com o amor de Deus, que não estava mais andando segundo a carne, e que colocou a ordem dos relacionamentos com a lei do Espírito e vida, e com processos de uma alma restaurada naquela área. Porque todos estamos sendo restaurados. Diga comigo, todos estamos sendo restaurados. Vamos pensar um pouquinho aqui Jesus e os relacionamentos. Olhando a Bíblia, os evangelhos, nós vamos ver que Jesus alcançou 5 grupos. Multidões, 70, 12, 3, Pedro, Tiago e João o mais íntimo. Também no seu ministério, ele conviveu com pessoas e teve momentos a sós com elas. Nicodemos, a mulher samaritana. Como é que a gente vê ministério? Eu só vou tocar a vida se tiver 100 pessoas na minha frente? Irmãos, deixa eu te dizer qual é a música mais agradável que alguém pode ouvir. É quando você chama ela pelo nome e você olha nos olhos dela. Eu me lembro de um pastor, Policarpo, Paulo Garcia, em Recife, uma grande igreja lá. Eu fui fazer o EJC lá em 1996 e eu fui com 5 pessoas na minha antiga igreja, você lembra lá? E fomos lá. No ano seguinte eu estava coordenando o EJC aqui em Campina Grande. Eu nem sabia que ele ia ministrar, ele chegou e nos encontramos nos corredores, era um momento que ele ia entrar para ministrar. Irmãos, ele olhou nos meus olhos, aí disse, olá Manuel. Eu já me arrepiei assim, eu disse, como é que esse homem lembra meu nome? A igreja dele tinha 1.600 pessoas, ele sabia todas as pessoas pelo nome. Aí disse, olá Manuel. Aí perguntou, como está Célia, Socorro Teles, Gilvan, Olaci e uma outra pessoa? Aí eu digo, como é que ele lembra do nome de todo mundo? Deixa eu te dizer, irmãos, as maiores experiências que eu tive não foi na coletividade, como a gente está aqui. Foi ministrando e ajudando pessoas individualmente. Jesus fez isso e nós vamos fazer.
Jesus tornou pessoas saudáveis. Lembra da mulher samaritana? A vida que ela vivia foi tão forte que colocou a vida dela em ordem e ela se tornou uma mulher que afetou uma cidade. Irmãos, eu declaro que a gente vai ser tão saudável que quem entrar em contato com a gente vai receber remédio, vai receber vida, vai receber paz, vai ter o futuro devolvido. O diabo tem sentenças na vida das pessoas. Como foi agradável ministrar aquelas 17 mulheres no presídio, porque eu disse para elas: vocês podem estar presas aqui, mas podem ser livres na alma, restauradas em Deus, até mesmo vencer as culpas, por causa do perdão, do amor de Deus, uma experiência profunda com Deus, e saírem daqui diferente de como entraram. Sem revolta, sem amargura, sem aquele instinto de vingança, de justiça. A Bíblia diz em Pedro que a palavra profética é como a luz no fim do túnel. Já pensou você devolver a esperança de viver para alguém? Eu acredito em chamadas aqui, até de evangelista que vai ver multidões. Mas o Filipe que alcançou multidões, alcançou um homem. Sozinho. Olhe para alguém perto de você e diga assim: o poder do contato. Diga: o poder dos relacionamentos. Diga: o poder de amizades. Amém? A gente vai falar aqui de uma amizade curiosa na Bíblia, que é bem interessante. Antes disso, vamos pensar os relacionamentos na própria divindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais, mas têm papéis e funções diferentes. E fica muito claro quando Jesus saiu das águas. A Bíblia diz que ele orou, os céus se abriram e o Pai do céu disse: esse é meu Filho amado em quem me comprazo. E o Espírito Santo veio. Então, uma harmonia nos relacionamentos entre as pessoas da divindade. Aí Deus criou o homem no Éden. Aí o diabo vem e atrapalha. Mas vem Jesus e restaura. Olhe para alguém perto de você e diga assim: a influência do nosso relacionamento com Deus vai afetar todos os nossos relacionamentos ao nosso redor. Amém? Vamos pensar aqui, eu uso isso lá em missões, que a gente fala muito de cosmovisão. O que é cosmovisão? Cada cultura tem sua cosmovisão: agricultura, economia, estética, que seria a forma de vestir, como as casas são construídas, as cores que mais usam, religião e crenças, entender as religiões, tecnologia, língua, cada país vai ter sua língua, mas vai ter também um perfil, como acontecem as relações sociais, como se relacionam. E o que seria cosmovisão? Cada cultura tem sua própria maneira de transmitir ao seu povo a percepção quanto ao mundo ao seu redor. É a maneira, é o jeito de ser. Podemos pensar também, basta a gente ir na casa de uma pessoa que nos convida para um almoço, um jantar, ou passar um fim de semana. Quando a gente entra e passa a conviver, aí você compara o seu jeito na sua casa com o jeito da casa dos outros. Não é assim? Porque tem uma cultura familiar. Agora olha só, cada pessoa tem uma forma de ser e de ver o mundo ao seu redor. Por quê? Deus nos fez e jogou a forma fora. Eu tenho uma personalidade diferente da sua, você da minha. Eu tenho um temperamento diferente. Aí vem gênero,
vem idade, maturidade, vida com Deus ou não, vida sem Deus. E tudo isso vai delinear quem eu sou. Então a gente vai enfrentar culturas familiares, culturas individuais. Olha quantas coisas diferentes. Se eu não souber lidar com isso, eu vou viver problemas. Cerca de 28 anos, irmãos, tive anos de eu morar com a minha mala, viajando. Quantas casas, quantos lugares, quantas cidades. O Brasil tem trocentas culturas diferentes. E quando vai para outro país, só em Angola eu fui 12, 13 vezes. Eu tenho mais de 1 ano e meio em Angola. Cultura totalmente diferente. E se você não sabe lidar, transitar, você pode ter algumas situações. E eu disse, Senhor, me equipe. Me ajude. No ministério você vai ter contatos com pessoas diferentes, mundos diferentes. Às vezes com uma pessoa muito simples. Às vezes você vai ter com autoridades. Então, como eu vou me relacionar? Olhe para alguém perto de você e diga assim, se prepare para os relacionamentos. Diga, e você vai funcionar bem. Podemos ir lá em Romanos capítulo 12, eu só tenho 3 minutos. Eu queria mais, mas vamos embora. Romanos 12. Eu disse que iríamos ver esse texto. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, fala comigo, com este mundo, mas transformai-vos. Todo mundo diz, transformai-vos. Olha para cá, não é Deus quem vai nos transformar, sou eu que vou me transformar. No homem interior nasci de novo, sou nova criatura. Nos meus comportamentos sou eu que vou fazer a obra. Como é que eu vou fazer isso? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha para mim agora. Certa vez eu estava ensinando a aliança de sangue na França, e o pessoal me ajudando, eu colocando todo o material em francês, tanto a apostila como slides. E aí eu me deparei com esse texto, num texto em francês. E dizia assim, para que distinguais, isso na Bíblia em francês, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu renovo a minha mente, não é como eu coloco uma bebida na boca e eu sinto o gosto. Eu digo, eu experimentei, é bom, é ruim. Não. Eu vou renovar a minha mente para que eu possa distinguir qual é a boa, perfeita e agradável de Deus. Uma vez que eu distingo, eu vou dar passos para entrar nela. Então Deus, como eu te disse, é o fabricante. Ele está dizendo como funcionam as coisas da alma. E a gente vai entrar em algumas delas aqui. Mas quem vai se transformar é cada um de nós. Seguindo, nos submetendo, trazendo a mente cativa, os pensamentos cativos, as emoções. Não deixe suas emoções determinar suas decisões. Alguém já falou que devemos viver por princípios. O que a palavra de Deus diz? Eu vou agir assim. Olhe para alguém perto de você e diga assim, eu vou agir assim. E aí, o verso 3, e a gente vai continuar a partir daqui. Porque pela graça que me foi dada, diga a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então veja que Paulo diz, não pense de si mesmo além do que convém, e eu jogaria um complemento, nem a quem. Irmãos, tem gente que se acha superior aos outros, e tem gente que se acha inferior demais.
Eu declaro que você vai se descobrir em Deus e nos seus relacionamentos você vai funcionar bem com quem quer que seja, onde quer que seja. Posso ouvir um amém? Daqui a pouco a gente volta.